Oi, Luiz, você me ouve? Luiz, você me ouve? Ouço alto e claro, você me escuta? Te escuto, sim. Eu estou aqui numa sala aqui. Você tá em qual sala, Luiz? Acho que eu vou para aí. Elefante é 11, é de elefante 11. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí, tá? Beleza. Mas, assim, o professor que vai estar na sala com a gente, que vai ser o mediador, ele é excepcional. Vai, Ele? traz tudo arrumadinho. Eu vou Ah, sair tá aqui. bom. Então. Ok. Então, vai ficar assim, tá? Então, você deixa sempre logo até a câmera dela. Se tiver alguém presente aqui, quando ele vier para cá, a câmera vai focar, tá vendo? Isso, é. E Você não ele pega o precisa som fazer nada. também, né? Ele pega o som. Mas a lista, você me falou da lista A lista está no site. no site. Eu preciso atender. Não, site normal. Alô? Não tá? Pode chamar. Oi, boa tarde. Oi. Alô? Oi, amigo. Uma já foi hoje à tarde, uma hora, e as outras duas vão ser amanhã. Não vim preparado. Uma hora. Não, mas é isso mesmo, né? O vídeo, daí cada um pode implementar, interagir. Você que não esteve. Tá com... Faz assim, se alguém faltar de automação, vocês vão se mandar o nome do pai. Se você não me falar... Não estou conseguindo acessar. Não, só tem alguma coisa para ver. Só se alguém faltar, se você não falar, tem que todo o fator de primeiro. Nas presenciais, pode também ser dada a opção de editar o vídeo. Sim. Vamos ver se me deixar todo mundo acaba com É, eu vou perguntar para eles. E aí, quando você for ocupar, né? Está com o som, já está. Tem que clicar aqui, né? Tá. Mas eu tinha fechado para prestar opções. Não, mas eles eram. Ah, eles eram? É. Você vai ter que clicar toda vez que for botar o vídeo. Tá? Senão, quem está assistindo de lá não vai ouvir. Perfeito. Mas essa daqui é presencial. Mas não tem outra coisa. Todas as sessões presenciais vocês vão também fazendo transmissão online? A dependendo da atividade, sim. Tem umas que são fechadas, as outras que são abertas. Oi, Luiz. Vamos chegar aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem? Qualquer coisa, reacione, tá? Vou ficar bem ali, eu estou precisando de... Boa sessão, pessoal. Obrigada. Obrigada. Vou ficar ali perto das duas. Luiz, quando encerrar, tá? Você comeu, Luiz? Eu almocei. Você quer que eu pegue um lanche para você? Ai, não, eu estou usando um aparelho. Tá. Sabe, a gente não come quando usa Não aparelho. come, não precisa nada. Bom, quando querer emagrecer, vou botar o aparelho. É, quando eu crescer é ótimo. Não, quando emagrecer, quando quiser emagrecer. São apresentadores, Silvina, o Carlos. E, Tudo bom? ai, meu Deus do céu. Regina. E a Regina, são bem? apresentadores. Bem. Olá. Olá, boa tarde. SPM. Vocês são? Boa tarde. Bem. Você é apresentadora também? Qual é o seu trabalho? Os impactos. Legal. Luiz, eu vou colocando meus alunos depois, se quiser te ajudar, viu? Ah, tá, já casou. Você Não, vai eu vou querer colocar que apresente o vídeo? Apresentação. Não, você Não. decide. Ela apresenta. Não, eu quero apresentar. Ela apresenta. Daqui a pouco, quando está o vídeo, você completa, se precisar. É uma coisa que eu preciso perguntar para vocês, né? Se vocês preferem que faça o vídeo ou se vocês querem vir ao vivo. Não, eu não sabia que era ao vivo. Como foi pedido o vídeo?
Não, Eu achei que a gente ia ver não o tem vídeo problema. e depois discutir. Então, eu Porque se for mais que 8, pegar até o É terço. porque são 8 minutos e meio de apresentação, né? 8 minutos. Então, o vídeo ele dá esse pause bem colocado. eu só tenho vídeo, eu não vim preparada. pra Não, fazer. aqui não tem problema, a gente faz a pergunta antes. E aqui é o seu... Eu não sei. Carlos, você vai apresentar? O vídeo também. Não, tem o vídeo. Você pelo vídeo também? Ótimo, perfeito. Que disciplina, gente, né? Disciplina. Veio por conta da pandemia, né? Esses 8 minutos. Eu gravei uns 3 vezes, porque eu estava dando 12, né? Vai cortando. 10, depois 8, então... Nas outras edições, eu fiz pelo Skype. Você acha que foi melhor? Não, eu não tinha conseguido fazer pelo PowerPoint. Agora eu fiz pelo PowerPoint. Ele é melhor, porque ele permite você gravar uma vez e depois você editar slide por slide. Então, nesse segundo, naquele slide que você errou, você entendeu? Você consegue editar. Carlos, um jeito que o Carlos faz de novo. Eu era a primeira. Então, eu vou esperar o moderador chegar para ver como está na dele. E dá para ele. Será que papelzinho de tem? Eu posso ajudar aqui. Beleza. Tá papelzinho, eu vou falando aqui. Não, eu estava imaginando de limpar na hora, porque... Mas se todo mundo presencial aqui, eu vou escrever aqui no papel. Não. Legal. Quarto do seu Vina, obrigado. Você quer que eu passe esse lá na tela? Não sei se tinha atividade. Nossa aula de casado. Eu sou bem-vinda, então não sou de Santa Catarina. Você está com ele em formação. Na verdade, veio para São Paulo, né? Esse ano, na verdade, é a primeira vez que eu venho. Você não quer passar ele no PDF? Você tem isso? Não, eu quero pedir. É outra coisa, né? Não, é assim, se eu colocar A gente fica cabelo. as pessoas. É a primeira vez que eu venho presencial. 2 outros anos, que foram os meus primeiros, esse é o meu terceiro ano, eles foram online. Não é uma experiência bacana. Aqui sim, quem está vendo? Isso. Agora, aqui tem, eu posso parar. Não posso parar. Será que é aqui? Isso. Tudo bem. Aí para a publicação. Eu acho que só nas considerações finais, talvez poderia colocar trabalhos futuros. O senhor falou aí, mas ele não aparece aqui. Ele aparece as contribuições aqui no início, mas no final talvez poderia ficar aqui mais. Ele Não poderia... reporte, né? Não reporte o artigo, ela faz na Exato, tese. ele faz, mas lá, lógico que reduzia a tese dela, 14 folhas, é um sacrifício, é um sacrilégio. Se realmente o trabalho dela é brilhante. Depois ela deu um curso que eu fiz. Eu parou daqueles cursos que ela não tem. Que legal, que legal. Muito bom, Ela muito me bom. deu Vale a conheci. pena dar uma lida nesse artigo dessa menina, ela é brilhante. Eu fui dar um curso lá na Unicinos dessa parte de dados em painel, dados mais longitudinais. Viu também? Legal. E aí, na época, ela estava empolgadíssima com isso, assim, ela só lia survey, que tem sua validade, mas para algo que é dinâmico, não necessariamente captura tão adequadamente. Então, bom, da mesma forma que a survey tem uma limitação, esse modelo também tem, lógico, né? Pegar palavras e dizer que isso significa capacidade dinâmica enfim, é um pouco distante, mas é uma forma de captura, uma forma de tentar evoluir, uma forma de tentar trazer. Na verdade, essa ideia veio de um paper que eu mandei para ela na época do SMJ, em que eu acho que a Dora Banto faz uma pesquisa sobre o efeito das empresas, se as empresas que são focadas para o longo prazo, orientadas para o longo prazo, dão resultados no curto prazo maior do que as demais. E aí ela faz justamente essa busca de palavras usando termos de longo prazo. Então, eles usam longo prazo, 2040, 2050, futuro, todas essas palavras foram aparecendo. E na época eu dei para ela essa ideia. E ela rodou, fez isso tudo. Só que a primeira vez que ela rodou, isso deu uma bagunça, não achou absolutamente nada. E o que a gente descobriu, vendo depois as palavras que o software encontrou, é que
muitas das... Por exemplo, foi muito difícil encontrar 100 palavras para cada um dos pilares que seja exclusivo dos pilares. Porque quando eu falo de sense reconfiguring, as palavras são muito... elas aparecem em ambos os locais. Eu não sou de capacidade dinâmica, mas... Vendo aquelas palavras dívida. Muito, focado em dívida. Então, é a mesma coisa que fazer uma análise fatorial e rotacionar, porque a gente rotaciona, né, para que justamente as dimensões não sejam correlação zero, né? O objetivo dos fatores é que sejam correlação zero. Foi a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no forceps, né? Tipo, ó, pega só palavras que não apareçam nas três. Então, é uma forma de forçar que as palavras que tenham ficado não tenham correlações entre si, porque se eu tenho um termo capacidade dinâmica dividido em 3 dimensões, eu preciso que essas dimensões não sejam correlacionadas, principalmente no modelo mais tradicional que a gente usa de Varimax, etc. Só que falar que essas 3 dimensões não se conversam é muito difícil também, né? Dizer, ó, eu vou fazer reconfiguring, mas não tenho sense. Não tem como, elas caminham juntas. Elas são integradas, então seria uma espécie de análise fatorial em que as dimensões deveriam ter correlações entre si. Então, o que eu falei para ela na época, eu falei, cara, se eu fosse tu como aluna, eu reportaria as duas coisas. Eu reportaria do jeito que tu encontrou a primeira coisa, sem separar as palavras que são mútuas, reporta os resultados, 20, 30 páginas de resultados, sem segregar as palavras, e depois retira as palavras que são mútuas e reporta também. A tua função como pesquisadora é mostrar as duas. Só que o trabalho, ela chegou a escrever, a Carol tomando escrever, ela escreve, né? É uma menina muito boa. Só que o trabalho está ficando quase 200 páginas, e aí foge um pouco desse modelo mais quantitativo, quadradinho, dela achou melhor retirar. Ainda ficou longa a tese, acho que ela vai para 120 ou 130 páginas, quando a gente começou a recortar. Mas, assim, eu achei bem bacana o resultado empírico que isso trouxe e permitiu fazer essa captura, assim. Então, a única coisa que o trabalho não faz também, né, para quem gosta dessa parte quantitativa, e que eu acho que ele falha em não fazer, ela, embora tenha utilizado dados longitudinais, ela usa os dados longitudinais de maneira between na regressão. Então, é como se fosse uma OLS between. Então, eu estou comparando empresa contra empresa no tempo. As que têm capacidades e as que não têm, ano após ano. Então, eu vou averiguando se isso muda. E o jeito ideal, na minha opinião, de ter rodado isso seria com efeitos fixos. E daí eu pegaria o efeito within, dentro da própria empresa. É a empresa contra ela mesma nos anos anteriores. Eu acho que esse seria o modelo mais adequado. Só que daí, quando a gente rodou isso, ela encontrou bem menos resultados. Eu falei, mas Carol, tipo assim, tu não encontrar resultado estatístico não é problema teu. Não é um demérito teu. Resultado, isso aqui é porque ele não está dando efeito, o problema não é teu, não é que faltou alguma coisa tua, porque realmente talvez essa métrica que nós capturamos, ou ela não é forte o suficiente de capacidade dinâmica, ou é uma métrica que no Brasil apresenta que capacidade dinâmica não tem efeito em desempenho. Pode ser também. Qualquer uma das duas coisas pode acontecer. Ou um período maior, algo nesse sentido. Ou, enfim, então, acho que... Eu gostaria que também tivesse sido reportado aqui os dados com efeitos fixos, eles ficaram apenas com efeitos aleatórios, que ele é um modelo híbrido, né? Ele envolve o fixo e o between e sim um coeficiente só. Eu acho que deveria ser apresentado sempre os dois, para deixar o trabalho ainda mais interessante, assim. Mas é isso aí. Agora, ouvindo tua explanação, é evidente que o trabalho é remoto, está posto. Então, mas eu diria o seguinte, o mapa de calor talvez fizesse mais sentido, porque quando há aproximação, ele vai dar vermelho, ele vai dar alta correlação, amarelo e outra. Aí você conseguiria trabalhar com três momentos. Aquelas palavras que estão distintas e que daí não vai atrapalhar o teu fatorial, aquelas que estão próximas e devem, que daí você teria que fazer uma análise nos termos, na simbologia maior dos termos, né, extrapolando o sinônimo, e dizendo, olha, esse termo está aqui e ele tem que estar aqui para se caracterizar. Então, esse encapsular. É claro que seria isso aí, eu não disse vez remota, mas o que me chama a atenção é que dá para fazer a tua proposta, você está propondo, dá para fazer,
Dá para fazer de forma muito interessante. Em Porque outros trabalhos. Eu ia fazer uma sugestão, né, assim, né, que você tá falando, vocês estão elogiando a aluna, né, você de participação, talvez isso fosse um novo paper, né? A partir do que vocês fizeram, as diferentes possibilidades de estudar longitudinalmente, que Generalizações. exatamente leituras, que tipos, né? Porque se ela também pega mais metodológico para debater isso, porque Focado no porque método. se aqui ele deu o método, como você assim, ó, engole aí, é isso aqui que ele pensou e essa é a nossa ideia. eu faria 3 análises. Sendo só um exemplo Isso, de como usar. Eu faria 3 análises. A primeira análise é essa primeira que veio. Segunda, essa com a separação que vocês fizeram. E a terceira, fazendo com esses agrupamentos, seja por número de palavras, seja por fazendo um dendograma dentro daquela fatia. E aí você começa a dizer qual está o distanciamento. As possibilidades. Porque aí você pode criar assim, ó, se você tiver este grupo de palavras, porque vai cair numa condição assim, se é publicado, e, portanto, você tem o discurso já, aspas, sublinhado, oficial de balanço das publicações anuais, então você já vai ter aquelas palavras-chave ali. Eu acho que o Miramodec deve gostar de R, vocês devem gostar de eles têm uns problemas sérios. Então, eles devem gostar de troços, fazer algo, virar, ele ficou... Não, ela baixou que, se não me engano, foram 5 milhões de relatórios. Larena, Queria fazer uma contribuição. Primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Segundo, eu também gosto muito de... Você percebeu ali das minhas recomendações da visão longitudinal, né? Longitudinal, lembra que o professor comentou, uma grande dificuldade é acesso aos dados, acesso à organização. Muitas vezes a organização não quer permitir porque ela se expõe demais ao longo desse período todo. Ou mudança de gestor aí. Exatamente, mudança de contexto, perda de histórico, né? Então você tem que pegar um pesquisador que está enfronhado no meio, que conhece daqui. Mas assim, vocês recolheram a dados secundários e está tudo legal, está tudo bem. Mas isso que você comentou, de tipo assim, a gente não conseguiu medir a empresa, ela contra ela ao longo do tempo. Isso é uma questão dentro dos procedimentos metodológicos aí e de vocês conseguirem fazer isso muito importante. Porque se vocês não fizeram isso, vocês fizeram de todas as empresas. E aí capturaram uma média, na verdade, um comportamento de todas as empresas, que sofreram influências, por exemplo, econômicas e cenário de contexto político, que afetou todas, ou afetou mais a umas ou menos a outras, mas não conseguiu captar isso. E talvez aí a dificuldade de correlacionar com o tema das capacidades. Porque, embora vocês se esforçaram para fazer a leitura das palavras-chave, dos construtos da capacidade, né, nos relatórios vistos, ela não mantém essa lógica porque você está trabalhando num mix. Né? Então, isso não reflete no mix. Eu até São agora... 90 empresas da B3, de 2009 a 2019. Então, a leitura tem que ser Nos dados que a gente capturou, os dados que a gente capturou, eles são um painel. Então, ele tem os dois níveis, né? Ele tem o between e o between. O estimador que a gente usou, ele era between. E quando a gente rodou o within, que é o que captura a empresa contra ela própria no tempo, os resultados foram mais a menos. E eu comentei, reporta os dois, não? Reporta os dois. Mas também eu usei em relação àqueles construtos da capacidade. Isso. Mas aí eu consigo capturar isso da própria empresa. Isso. Mas foi feito. Ela não reportou. Entendeu? Porque os resultados ficaram mais a menos ainda. Porque a capacidade, quando eu comparo a empresa com e sem, os resultados foram bem mistos. Quando comparar a empresa contra ela mesma no tempo, ficaram mais... tênues. Mais tênues ainda. Se apareceu... Em alguns indicadores de performance, aí mesmo que apareceu quase nada. Só que isso é um achado, né? Eu acho que isso... Claro. Ela até bota na tese, ela bota que foi rodado. Tranquilo. Você vai apresentar agora para nós? Sim. Desculpe, gente. Ladies first, você tira os prêmios para todos, né? Mas foi, né? Eu só que fui de novo. Não para todos. Se você fizer assim, você é do jeito que você quer. É isso.
Acho que o nosso painel foi meio regional, não foi temático. Porque escolheram Santa Catarina. Mas tem uma de Minas Gerais aqui. Sim, sim. Acho que não tinha mais ninguém em Santa Catarina. Apesar que nós somos do Paraná, né? Não, Somos. Vocês têm vindo para Balneário ou não? Vocês têm vindo para Balneário ou não? Nós temos apartamento ali. Giovana Bom, Paula. então, tá explicado também. Podem ser essas vagas, nós temos a Santa Catarina. Aquela. Tem só, lá nas empresas tem só um valor que tem isso. Não, tem tudo. Tem tudo. Ela pegou com o robô, chegava a ser 70 relatórios por empresa. Relatórios de sustentabilidade, relatórios Então, de parecer da isso é auditoria. o que eu ia te comentar, tá? Quando eu li o título do trabalho, quando vocês falaram ali de mais menções do desempenho, eu imaginei que a gente ia ver outras menções, outras perspectivas. Na verdade, você trouxe, mas para mim, eu lembro todas como econômica financeira. Todas elas são dimensões dessas. Vai pensar nela, professor. Mas tem que compartilhar dela mesmo. Naquela modalidade que foi feita. Pode ser. Aí não vai compartilhar. Mas é aqui que está pegando. Desapareceu. Deixa eu colocar aqui. É que se compartilhar não vai aparecer. Não, parece muito. Dando duplicado. Eu tentei duplicar, senão Não vou não também. tem que acrescentar aqui, ó. Tem que acrescentar no final. Duplicado igual para mostrar. Vou colocar esse daqui. Não vou aparecer. Ou talvez o tem que selecionar e compartilhar, e daí pode abrir o PowerPoint, daí dificilmente vai aparecer. Compartilhar. Só que agora o monitor. É porque colocou escrever, quando coloca escrever, ele apaga. Está compartilhando, o professor que está acompanhando. Tá compartilhando, só que coloca ele. Mais pouquinho. Mas não, você pode compartilhar, não tem problema, né? Onde é que só eu não consigo enxergar o. Se você der um F5, Na hora que sim, vai dar. Isso, pronto, tá aparecendo. é que agora não vai ter esse outro colinho. Não tem problema. Você coloca. Então, boa tarde. Eu quero. Só vou ter que. E agora eu vou ficar longe. Então, boa tarde a todos. Vou apresentar o resumo do artigo que tem como tema impacto das características cognitivas e comportamentais de altos executivos no desempenho organizacional no contexto de cooperativas de créditos brasileiras. Eu sou a Marilena de Stafete, professora da Uniar, da Universidade do Alto Vale do Peixe, que é aqui situada em Caçador Santa Catarina. Sou mestre em desenvolvimento de sociedade, com orientação da professora Vitória Valente Nari Ranks, e o professor Dr. Maurício Andrade Gil. Então, a busca por resultados organizacionais positivos, promissores, desafia e mobiliza os executivos na gestão estratégica, que, alinhado aos processos de tomada de decisão, envolvem então habilidades, certezas e influências da personalidade executiva, né, como mencionamos antes. E nesse processo, então, a equipe de alta gestão, né, compõe não só CEOs, mas o top management team, que são os gestores e os diretores executivos, então, nível estratégico e tático de uma organização. O papel do time, então, é sustentado por vários autores, né, que vêm sendo estudados há mais de 30 anos, após, então, o artigo seminal do Heinrich Mason, de 1984, que fundamentou e trouxe, então, a teoria do alto escalão, né? E aí, nesse passar de tempo, a gente busca, então, descobrir como esses resultados se relacionam no desempenho organizacional, fazendo essa correlação positiva ou não positiva. Então, o problema de pesquisa é como isso ocorre, né? Como que ocorre a abrangência desse estudo, né?
levando em conta a discricionalidade gerencial, que são os aspectos da própria organização, os aspectos onde a organização está exposta e também as características dos executivos, né? Considerando, então, que há um consenso na literatura que as características dos altos executivos, né, refletem então, os resultados organizacionais. E esses estudos, então, prevalecem no âmbito das corporações. E esse estudo, então, veio trazer esse contexto nas cooperativas de crédito. Então, o objetivo dessa pesquisa é analisar como o raciocínio verbal, que é o componente das características cognitivas, e as habilidades sociais, que são as características comportamentais, podem, então, explicar o desempenho organizacional nesse contexto, e a teoria de base é teoria do escalão. Então, estudar os escalões superiores requerem incluir na sua composição, como já mencionei, não só os diretores, mas também os gestores, que é o tópico management, pois a estratégia não vem só de um gestor da organização, vem do topo, então vem dos executivos também. E há, então, uma diversidade de estudos relacionados a esse tema, né? E aí a gente falando de características psicológicas, que são as consideráveis mais difíceis de medir, do que as observáveis, né? Então, há vários construtos, né? Que dificultam, então, a gente ter resultados conclusivos em termos de especificidades, em termos de mensuração, validação psicométrica, entre outros, como citamos alguns. Então, a metodologia foi feita, então, uma pesquisa empírica e quantitativa. Foram avaliados 96 alvos executivos de cooperativas de crédito, de 5 cooperativas de crédito. Foi feita de forma presencial a aplicação dos instrumentos psicométricos, a prova do raciocínio verbal e a prova do inventário de habilidades sociais, e também foi feito um questionário de percepção de desempenho organizacional, que seriam as variáveis independentes e o desempenho organizacional a variável independente. Aí, como pesquisa, né, as hipóteses levantadas é se o raciocínio verbal dos altos executivos influencia positivamente o desempenho financeiro de mercado das organizações, da mesma forma as habilidades sociais, e dentro do construto das habilidades sociais foi avaliada a conversação assertiva, a desenvoltura social e o autocontrole e enfrentamento dos executivos. Aí aqui apresento a análise univariada dos dados. Então aqui a gente pode perceber que a frequência número 4 indica que os executivos consideram o desempenho financeiro de mercado e de total melhor que os seus concorrentes, que é o número 4, na escala de 5 pontos. A análise bivariada, pode passar. A análise univariada dos aspectos cognitivos comportamentais, a grande maioria, em sua média, fica entre resultados muito bons e bons, né? Nesses itens. O raciocínio verbal também, se a gente olhar a frequência, também fica acima da média, né? Então, para esse conceito. Aqui tem o resultado da análise bivariada de dados, então, que apresenta correlação positiva significativa nos subgrupos pesquisados, e não entre os grupos, né? Como a gente pode ver aqui, o resumo das características investigadas. Então, como resultado, as hipóteses construídas nesse artigo não foram suportadas, ou seja, os dados resultantes são insuficientes para afirmar tal relação no contexto das cooperativas de crédito, ou seja, então, o raciocínio verbal, as habilidades sociais dos executivos nesse estudo, né, não apresentam correlação positiva na composição dos resultados organizacionais nesse contexto de cooperativas de crédito. Logo, a gente pode dizer, né, que outras características podem explicar o desempenho dessas organizações. Também quero mencionar que os instrumentos aplicados são instrumentos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, e ele já tem todo um estudo feito de mensuração, de validação, de uso para a população no Brasil, com tabela validada por faixa etária, por população, né, o que valida já a cientificidade desses construtos na aplicação das ferramentas psicológicas. E também, no avançar dos estudos da teoria do alto escalão, os autores federais mencionam, né, que devido à interdisciplinaridade dessa pesquisa, o avançar da teoria vai sempre em conjunto, então, com a ciência psicológica, justamente para a gente tentar decifrar, né, o que tem na mente desses executivos, que seria a ponta do iceberg, né, o que tem mais de profundo nesses executivos que, de fato, correlacionam com os resultados organizacionais. Era isso. Então, impacto e contribuição, né? Então, uma vez que essas características não explicam, outras devem explicar, né, em termos do ambiente, que vai ser determinante, então, para o desempenho dessas organizações. As principais referências dessa organização, dessa apresentação,
Agradeço. Em cima do horário. Era isso. E o professor me ajudou, porque ele ia passando. Parabéns pelo trabalho. Eu sinto isso. Porque o professor chefe vai falar que tem que é Conte, né? Usou aí as ferramentas. Sim, mas assim, bem interessante. O tema com uma metodologia, né? Que talvez, eu trabalhei muitos anos na Recursos Humanos, a gente usou uma metodologia, como você usou o Conte, né? Não ficou uma interrogação, por que não foram suportados, porque depois, até trabalhos futuros, isso, né? Ou não? Não tinha bruxou isso. É que, na A verdade, gente alguma vez, que é alguma das variáveis, pelo menos seja suportada, né? sim, é que, na verdade, estudando a teoria do autoescalamento nos últimos tempos, né, e os autores sempre mencionam que o descobrir ou não descobrir faz parte do processo como o professor literalmente citou, né? Então, assim, o raciocínio verbal, talvez, por ser uma característica, né, do pensar e comunicar, e as habilidades sociais com o autogestor que ele tem para conseguir os processos, não explicaram nesse modelo, né? Talvez sejam outras, como eu coloquei, talvez sejam outras, que inclusive eu já imagino. Eu tenho uma dúvida da Silvina. Você pegou uma escala pronta, validada, né? Essa era uma dúvida na sua apresentação, que foi bem claro, né? Mais claro do que na leitura. Mas será que não seria o caso de você fazer um novo teste para revalidar dentro do contexto das cooperativas de crédito? Porque nesse contexto pode ser que você tenha um conjunto aí de fatores e cargas que possam ser diferentes, e aí dentro disso você reagruparia de forma diferente esse questionário. Professor, considerando aquele conceito de discricionalidade inicial, por elas estarem no mesmo ambiente, expostas ao mesmo ambiente externo. Eu tentei ver características internas dos executivos, considerando o mesmo empoderamento, por isso que eu quis medir. E aí eu tive duas variáveis de controle desse estudo, né, que foi a idade da organização e o tamanho do time, para tentar não visualizar. Eu acho que a questão dele, deixa eu ajudar. A questão vai estar mais relacionada às métricas utilizadas para mensuração. Essas métricas, até para nós entendermos como orientadores, porque a Marileia veio com essa ideia da prática, a Marileia trabalha na área há muitos anos, então, assim, ela veio com essa ideia muito grande e forte para a gente dizer assim, olha, o que eu tenho observado que ao longo dos anos, porque ela tem dados, inclusive, longitudinais, a ideia é que ela vá para um doutorado e ela faça um estudo longitudinal, é que, ao longo do tempo, os gestores, eles vêm perdendo em termos de habilidades sociais, em termos de outras habilidades cognitivas. E ela veio com isso da prática. Quando ela comentou que ela iria utilizar esses instrumentos psicométricos, que eles são de utilização e aplicação somente do profissional psicólogo, eu até questionei ela, falei, mas eu preciso ver esse questionário, como que nós vamos saber? Exato. Não, ela aplicou para mim, para eu ver como que ia ser. Sim, não é a coisa mais ética do mundo, mas eu falei, olha, não, eu preciso, eu só vou acreditar vendo, né? Então, depois eu tive acesso do documento, e efetivamente essas métricas elas são extremamente bem construídas, validadas, elas são utilizadas ao redor do mundo, e não seria possível, por exemplo, a gente rodar uma nova fatorial, fazer um novo teste estatístico para ver se eles se comportam de forma distinta, né? Até a questão da discricionalidade gerencial, ela está mais relacionada a, em contextos normais, naturais de empresas, normalmente existe um certo poder envolvido, principalmente nos times de gestão, eles têm uma liberdade de decisão. O que nós vimos nas cooperativas de crédito, é que, de certa forma, elas são muito mais engessadas, elas seguem muito mais os ritos institucionais, e mesmo os times de alta gestão, eles acabam sendo apenas, eles repetem aqueles ritos, e muito pouco definem. Então, a nossa hipótese nesse momento, né, a Marileia provavelmente quer continuar estudando esse tema, é de que isso se deu pelo contexto, que eles efetivamente não têm muito poder e por isso que acabou não interferindo, né? E o desempenho dessas organizações, de modo geral, foi... Eu tenho um questionamento. Comparar questionamento pode ser essa resposta. Isso pode estar relacionado à amostra. Embora tenham sido vários executivos,
Mas, frente aos comentários, pode ser que tenha uma heterogeneidade deles em termos de cargos. Quais foram os cargos que você... Só diretores executivos e gerentes. Pois Só é, mas tem- entre um diretor e um gerente existe uma diferença. Nenhuma, Não. estatisticamente A gente falando, tem- nenhuma. Mas Porque é é diferente em termos de atribuição, em termos de... Mas eles seguem o mesmo regramento. Não, É o mesmo mas essa sistema. questão da definição que vocês trouxeram, olha... É o mesmo Eu entendi, eu entendi. As alçadas são muito diferentes. Então, se um de gerente... cooperativa, né? E ainda mais em cooperativa financeira limitada está mexendo com dinheiro, então ali o regramento é maior. Mas um gerente frente ao diretor, um diretor faz parte do TNT. Um gerente ele já está mais ali para a média gerência, o outro grupo, ele tem influência, ele é um estrategista, mas ele está num nível diferente. Só que a gente rodou os dados, não teve diferença. Mas eu entendi. E foram muitas organizações, quantas? Cinco É, então, assim, dentro de cada uma, na verdade, tem uma amostra grande. E aí pega ali algumas fatias, talvez, da hierarquia dessa cooperativa. Né? Então, seria algo para vocês pensarem, porque talvez ali, por aí tem alguma resposta. Tem que rodar um quadro. Divide em dois, faz Sim, uma somatória com uma metade e ainda pega aleatoriamente os dados para você fazer, sabe? Eu acho que, eventualmente, você pode ter achados novos. Acho que, Sim. eventualmente, estou indo assim na linha. Assim. Perdão. O desafio de talvez também ter um grupo maior, mais leve, conversando para... Sim, eu tenho. Exatamente. Eu tenho Vai acesso ter, ao meu você perguntar dessa forma. Mas medo, né? Não, não precisa ter medo. A grande questão, primeira pergunta, assim, como é que vocês conseguiram trabalhar o conceito e a forma de gestão cooperativada ou de-cooperativa? Como é que vocês isolaram esse fator? Você se preocupou em isolar esse fator? Eu trabalhei em cooperativa. A cooperativa, por mais que ela seja uma instituição financeira, mas ela vem com algumas amarras, algumas travas. E eu fui gestor de recursos humanos também para a infelicidade geral da nação. Fui executivo dessa área durante muitos anos. E isso aqui não foi o Guter, isso aqui é Vieira. E aí eu digo o seguinte: ótimo que você quer ver, perfeito, vocês. E não é antiético, não, tá? Não é aético, não. O que você não pode fazer é você aplicar qualquer teste psicométrico. Como ela aplicou em você e discutiu o resultado, está perfeito. E só o dela. E só o dela. Ela está perfeitamente ancorado, vocês podem falar isso. Perfeito. E é bacana isso, porque é o primeiro contato, é muito importante. Então, a primeira coisa, vocês estão de parabéns, porque quando eu comecei a olhar esse artigo de vocês, eu tenho um péssimo hábito, quando eu leio. E aí, a primeira coisa que eu vi, o que você foi buscar? Eu acho que você poderia declarar, e em um dado momento você declara que foram testes psicométricos, etc. Qual é o nome da testagem? Tá? Sim, sim. No artigo, não agora você vai mudar, né? Mas para frente você já põe teste tal, teste tal. Isso, PMK, HTP, Zuliger, o que você colocou ali? Dado isso, te dá um punch, dá uma pegada a mais. A outra coisa é trabalhar o que você chama de desempenho organizacional. Veja no Jefferson, a hora que ele falou desempenho organizacional, ele meteu num quadro, ele disse, eu chamo de desempenho organizacional isto e isto. A outra grande questão é você, um parágrafo, colocar lá. Considero que um fator é a empresa ser uma cooperativa. Isto tem, já dentro de um conceito, numa cooperativa, seja ela de crédito, mas o cooperativismo, ele já afeta a gestão de forma consideravelmente diferente.
É o cooperado, um voto, é uma ideia de algumas decisões colegiadas. Sei que talvez o todo se menor que são. E Coletivismo, que eu justifiquei lá no final. Só que aí você justificou de forma muito pobre. Para quem conhece cooperativo, a professora Janaína, o pai dela foi cooperado. A vida inteira cooperado. Eu e a professora Janaína trabalhamos numa cooperativa do agronegócio. Trabalhar com outras cooperativas é jogar o trabalho de vocês fora. Por quê? Uma agroindústria, uma cooperativa agroindustrial é diferente de uma cooperativa só de produtor leiteiro, só de produtor de soja, só de produtor de... E eu sou essa Só tem que finalizar. Então, beleza, professor, todo mundo demorou um tempo. Isso, exatamente. Isso, continue, pode continuar. Como eu vi o professor da minha leitura, eu encontrei dois momentos do artigo. Tá? Então, na parte 1, escreve super bem, as referências são super atuais, na imensa maioria internacional, super legal. Não sei avaliar a profundidade da teoria, porque não é a minha teoria, mas é muito fluida a tua leitura, a tua escrita, é muito boa. Só que, citando a primeira pergunta do professor Carlos, já, a palavra cooperativa na tua fundamentação teórica inteira, ela aparece uma vez. Isso. Duas, na verdade. Ela aparece na questão de pergunta e lá no final da H2G, eu acho. Então, tu desenvolve a teoria organizacional e não traz para as hipóteses a palavra cooperativa. Entendeu? Então, aquele sujeito de pesquisa. Na hipótese. Fazendo uma análise de conteúdo da fundamentação teórica, 2 vezes só, nas 3 páginas, a palavra cooperativa. Tá? Então, isso é relativamente fácil de tratar. Uma coisa só, na parte 2, eu já achei o trabalho no nível menor de escrita, na parte quantitativa. Não sei se tu tens menos habilidade, ou se fica por causa do recorte, o que tu ia trazer da dissertação ou não, mas a impressão foi que a parte teórica ela foi dada bastante atenção e desenvolvimento. A parte quantitativa no paper, eu falando do paper, não conheço a dissertação, mas falando do paper, tá? Ela ficou um pouco miúda, um pouco tímida, tá? Nas tuas hipóteses, tu usa a palavra influência, dependendo do avaliador que tu vais pegar, ele pode te prejudicar com isso, que são associações. Influência geralmente é causal, então experimento, algo nesse sentido. Então, eu tenho uma associação positiva, tudo bem. Agora, influência está afirmando que X leva a Y. E os nossos testes relacionais não fazem esse tipo de análise, tá? E só para finalizar, acho que as regressões ajudariam, mas não tinha como caber, não haveria como que elas coubessem todas aqui, tudo bem, eu entendo. Mas lá no final, daí só para finalização também, tu cita como sendo rejeitada, que eu acho que a professora comentou alguma coisa. E todas as tuas hipóteses, o que é comum, isso não está errado, tá? A gente escreve as hipóteses alternativas nos nossos artigos, nunca a hipótese nula, que é normal, tá? Do jeito que escreve a hipótese, está completamente correto. Só que o software ele nunca testa essa hipótese, ele testa a nula. Então, quem é rejeitada é a nula. A gente nunca rejeita a alternativa. Então, a expressão seria não suportável. Hipótese, não suportável. Não suportável. Rejeitada, a gente rejeita a nula. Rejeição é só para a nula, que é escrita da tua, como de qualquer outra. Os meus artigos também, a gente escreve a alternativa. Então, quando tu bota rejeitado, só se tu tivesse escrito a hipótese nula. Aí, ela não seria rejeitada. Tu não teve evidência para afirmar que não foi rejeitada. Ela não foi rejeitada. Então, a tua nula não foi rejeitada. A tua alternativa, no português comum, seria. Só que não se rejeita aí para a hipótese alternativa. Ela apenas não é aceita. Então, só o jeito é forma de escrita. Qual que é a sugestão que eu falava? Não suportar. Suportar. Associação. Os nossos artigos, o meu, teu. Quando se tu não faz um estudo experimental, a gente não pode afirmar causa. Se a palavra influência e efeito, elas estão muito relacionadas à causa. Relação causal. Relação causal. O remédio causa baixa da febre, que houve experimentos, houve todo o processo. Agora, a gente em administração, como todo, a gente precisa muito associações. Como o teu desenho de pesquisa não foi experimental, nem o meu foi, nem na imensa maioria da educação não é, a gente não usa necessariamente a palavra influência. Sempre um pouco, dependendo do journal da demandar, vão ser bem chatos. Quanto maior a qualidade do journal, mais chatos eles vão ser. Também recomendo mais, parabéns. Tá? Muito.
Não para, tá Muita- ótimo, não para. Eu só não penso. Não, isso não é. Sou urgência. Precisam mandar a Maria Alex doutorado, gente. É isso aí. É isso aí. Conheço psicólogos e administradores. É por isso que a primeira parte está uma delícia de ler. Obrigada a todos, agradeço as contribuições. Só agradecer, então, me desculpa pelo atraso, no meu painel estava aquela na outra, então, pelos 10 minutos que a gente perdeu aí, desculpa, viu? E agradecer a todos de casa aí também que estão assistindo, mas no mais, é isso aí. Um abraço para todo mundo e boa lançamento, né? Já começa agora. Pouquinho, ó, antes de terminar, tem uma avaliação, está lá disponível para vocês, se dão presencial ainda depois do uma avaliação é importante. Avaliação também. Inclusive do moderador. Gente, obrigado a todos. Foi uma boa excelente, viu? Eu aprendi, cara.